Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os livros que foram lidos nesse mês de julho de 2025. Bom, eu vou começar pelo O Caderno Proibido, de Alba de Cespedes, que foi o primeiro livro que eu terminei esse mês, que conta a história de uma mulher dona de casa que vive uma vida simples, trabalha, cuida dos filhos e do marido, e quando ela compra um caderno para escrever sobre as suas emoções, seu sentimento, esse caderno se torna muito mais do que isso. Esse caderno traz à tona todos os sentimentos que ela tem guardado dentro dela. É um livro escrito em forma de diário. A protagonista se chama Valéria Cossati. Ele se passa em 1950, que é um pós-guerra, e ele vai também mostrar a diferença de gerações. A diferença da Valéria para a mãe dela, os pensamentos e o tipo de sentimentos, e a filha, que é uma nova geração, uma nova mulher que está se formando com pensamentos novos, com ideias e com uma vontade de mudar muito grande. Isso traz um conflito entre a filha e a mãe, traz novos sentimentos para a Valéria, e escrever é um grito de liberdade para essa mulher. Coisas que ela nem sabia que ela sentia, ela passa a escrever nesse diário, nesse caderno proibido. Mostra a falência de um casamento que precisa ser mantido perante os olhos das outras pessoas, mas que não tem mais sentido em existir. Eles não têm mais conexão nenhuma entre casal, entre ele e ela, e que também traz uma culpa para Valéria, de estar pensando isso, de estar expressando ali os seus sentimentos, também traz uma grande culpa dentro dela. O outro que eu li, Mitsuru, de Wasunari Kawabata, ele vai falar sobre a tradição japonesa e também vai falar de mudanças, né? O Japão aqui é um período que ele está mudando, o Japão está se ocidentalizando, e esse livro vai falar sobre isso, né? Sobre a modernidade, as mudanças que precisam acontecer, mas que precisa também ser mantido as tradições. E aqui o livro se passa em torno dessa cerimônia do chá. É um romance que acontece entre a filha da ex-amante do pai e do protagonista, que chama, esqueci o nome do cara, Kikuji, que chama Kikuji. O pai era um professor de cerimônia do chá e ele tinha uma amante, e essa amante tem uma filha, e aí vai começar um romancezinho aí. Só que ele tem a outra professora, que também era amante do pai, que foi largada, e ela tem uma raiva muito grande dentro dela, e ela fica tentando arrumar um casamento para esse menino, fora desse círculo, né, de pessoas conhecidas, mas ele não está interessado. E aí vocês vão ter que ler para saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir ou não quebrar as tradições. Ele já não tem mais interesse em ser professor de cerimônia do chá. Dá para ver que é uma geração que não se interessa mais sobre as tradições. É uma nova geração, mas que entra em conflito com a velha geração, que ainda quer muito preservar essa cultura. E entre tomar um chá aqui e tomar um chá ali, vão acontecendo várias coisas entre os casais, entre Kikuji e essa menina e a professora Chikako, que é o nome da mulher que está tentando arrumar um casamento para esse menino. O outro que eu terminei também foi As Brasas, de Sándor Márai. Sándor Márai é um húngaro, né?
um húngaro. E esse livro fala sobre amizade. São dois amigos que se conheceram quando eles tinham 10 anos, num colégio interno. E uma amizade que foi destruída por um acidente, quando eles tinham por volta de 20 anos. Um acidente que aconteceu entre esses dois amigos. E depois de 41 anos, o amigo volta, manda uma carta, né? E volta para conversar finalmente sobre esse acidente, que até então eles não tinham nunca mais falado sobre isso. Simplesmente um dos amigos desaparece, vai embora, e 41 anos depois ele volta para que eles conversem sobre esse dia. Na verdade é um monólogo aqui, porque é só um dos amigos que vai se expressar, o outro, ele quase não tem fala aqui. E você vai vendo os sentimentos e o que aconteceu que deixou eles 41 anos afastados. E esse pedido de perdão que vai vir depois de 41 anos, se ele vai ser aceito ou não. E todos os sentimentos que aconteceram nesses 41 anos, todos os pensamentos, todas as noites mal dormidas, para ter uma resposta no dia em que esse amigo volta. Eu li esse livro em 2 dias, porque eu tive que parar para ir trabalhar, né? Mas senão eu teria lido ele em um dia, porque é realmente um dos melhores livros que eu já li esse ano. Indico fortemente para todo mundo. Vou vir aqui fazer uma resenha dele, ainda não fiz, mas com certeza vou vir aqui. E tem um livro que eu estou terminando não. Já estou lendo faz algum tempo, mas... Ai, meu Deus! Ai, quase que saiu fitilho aqui. Eu já estou lendo faz algum tempo, mas estou lendo... Sabe aqueles livros que você quer economizar? Porque é tão legal, tão bom, que você quer ler aos pouquinhos para entender? Olha só, tanto de marcação que tem. Estão vendo? É muito incrível. É a história de Mulheres Extraordinárias, que fala da Mary Shelley. É a biografia da Mary Shelley e da mãe dela. A vida das duas intercaladas. E aqui vocês podem ver aqui, ó. Aqui é a mãe, Mary Wollstonecraft, né? Aí vai falar um ano da vida da mãe, que aconteceu nesse período, e depois, no próximo capítulo, é sobre a Mary Shelley. Um ano que aconteceu na vida de Mary Shelley, fica intercalando assim a vida das duas. Ou você pode também ler a vida de uma e depois ler a vida da outra. Mas eu estou lendo assim como está aqui, um pouco de uma e um pouco de outra. São vidas extremamente difíceis, mas mesmo assim eu acho que de muita luta, de muita garra, de ver como essas mulheres tinham tanta dificuldade na vida delas, mas nunca perderam a esperança e a vontade e enfrentaram tanta dificuldade. Deixaram tudo isso escrito para que a gente hoje entenda que a nossa vida é um mar de rosas, perto do que elas passaram aqui. E o interessante desse livro também é que tem as descrições que elas fazem dos lugares e da Revolução Francesa. A mãe da Mary Shelley passou pela Revolução Francesa e tem a descrição aqui bem detalhada dos dias que aconteceram esse episódio, né? E você vê com os olhos de alguém que estava lá. Porque, bom, pelo menos, eu sempre li histórias de historiadores, né? Pessoas que pesquisaram sobre a Revolução Francesa e escreveram. Mas ela não, ela estava lá. Eu achei... a história fica muito mais interessante, ver os detalhes que ela conta esse período. Isso também é fascinante. Bom, mas eu preciso terminar de ler, né? Um dia eu vou precisar terminar de ler, e acho que vou terminar agora para o mês de agosto. Vou vir aqui falar com vocês sobre esse extraordinário livro. Bom, esses foram os livros que eu li esse mês. Eu tô lendo no Kindle também. Ih, esqueci de pegar meu Kindle. Chama Caliban e as Bruxas, que fala
período da Idade Média, sobre o surgimento da Inquisição, sobre por que as mulheres começaram a ser consideradas bruxas, mas eu estou na página 100 ainda, tem 400 e poucas páginas, então eu estou bem no comecinho, ainda estou no começo falando do período do feudalismo, das mudanças que estão acontecendo lá, ainda estão falando sobre revoluções que aconteceram nesse período, sobre a burguesia que está surgindo, ainda é bem no comecinho, mas também é muito interessante. E, intercalado com isso, mostra o papel das mulheres naquela sociedade, às vezes colaborando, às vezes sendo acusada de crimes, mas elas sempre estavam ali no meio da história. Estou achando interessante, mas é um livro que demanda muita atenção. Eu acho que preciso de atenção, porque tem coisas ali que eu não entendo, não sei do que estou falando, então eu tenho que pesquisar alguns nomes, algumas pessoas, porque tem muitas referências, né? Muitos nomes de pessoas que eu não sei quem são, então eu tenho que dar uma pesquisada para entender melhor. Então está indo um pouco devagar, mas eu vou terminar. Então mês que vem terminarei. E vou vir aqui falar a minha opinião, o que eu achei sobre o livro. Bom, por hoje é só. Esses foram os livros lidos e o que estão em andamento nesse mês. Me conta aí o que vocês estão lendo, que eu vou querer saber. E até o próximo vídeo. Tchau!